Ontem o Leão pegou o Fortaleza, empatou por 1-1. E tivemos um episódio lamentável de violência, um ataque contra o ônibus do Fortaleza que deixou 6 jogadores feridos. Moisés, boa tarde, Moisés. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes ligados aqui no Papo de Craque Notícias. Exatamente, Vitor. Ontem o Sport entrou em campo, empatou em 1-1 na Arena de Pernambuco, uma festa bonita dos torcedores dentro da arena, um caldeirão. Foi um jogo bem equilibrado. O Sport teve oportunidades no primeiro tempo, acabou tomando um gol do Moisés no primeiro tempo e no finalzinho do segundo, praticamente já ali na reta final, conseguiu um empate com um gol do Gustavo Coutinho, a lei do ex, funcionou ontem a favor do Sport, o Gustavo Coutinho empatou. Porém, Vitor, após a partida, as cenas lamentáveis. O ônibus que estava levando a delegação do Fortaleza, foi atingido por bombas e pedras. Com isso, Vitor, 6 jogadores do Fortaleza foram atingidos. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio. O lateral esquerdo, Escobar, sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um corte no supercílio. O lateral Dudu, os zagueiros Tite e Brites e o volante Lucas Sacha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter os sangramentos. Lamentável o que aconteceu ontem, poderia ter acabado em morte. Fizeram aí um circo, a torcida, não a torcida, um grupo organizado que vai lá para torcer, mas eu não posso chamar de torcedor porque cenas lamentáveis. E isso, Vitor, repercutiu mais do que a partida, infelizmente. Porque, veja, em tudo que é veículo está se falando da violência ontem sofrida pelos jogadores do Fortaleza. A governadora de Pernambuco, agora há pouco, nas redes sociais, se pronunciou, falou que se sente envergonhada com o que aconteceu. Agora há pouco aconteceu também o desembarque do Fortaleza na capital cearense. O presidente do Fortaleza, no caso é o CU, o Marcelo Paes, defende que o seu time só volte a atuar após a recuperação dos seus atletas. Mas essas cenas, esse assunto está repercutindo muito mais do que o resultado, do que a festa ontem, dos verdadeiros torcedores e também do bom jogo que o Sport fez ontem contra a equipe do Fortaleza. E para dizer que a gente não falou do futebol, agora à tarde acontece a reapresentação do Rubro Negro, já visando a partida contra o Náutico no fim de semana. Vitor. E, Diegão, quando terminou o jogo do Sport com Fortaleza, acho que o sentimento do torcedor era um sentimento positivo, O time estava perdendo o jogo e aí consegue ali, na batida do pênalti do Gustavo Coutinho, empatar a partida. Então o torcedor fica, poxa, a gente podia ter perdido o jogo em casa, a gente conseguiu empatar. Mas se você leva em consideração o primeiro tempo, Diegão, pode bater uma frustração, Porque o Sport teve chance ali para construir um placar no primeiro tempo, no mínimo umas 3 chances claras, Diego? É verdade, Vitor. Pelo que o Sport mostrou no primeiro tempo, tinha até condições de vencer o jogo, Então o placar de 1-1 para alguns torcedores ficou até um gostinho de quero mais, O Fortaleza conseguiu o gol na base de um contra-ataque, O Sport estava em cima da equipe do Tricolor do PC, mas foi o Fortaleza que abriu o marcador. Mas o Sport em si, no jogo de ontem, o Mariano Souza entrou com um esquema um pouco diferente, Só o Felipe de volante e um time um pouco mais aberto, um pouco mais ofensivo, O Fabrício Domingues jogando um pouquinho mais recuado, mas um segundo volante mais de transição, de ligação ao ataque. Fabrício Domingues, Alan Ruiz e Lucas Lima, os 2 meias jogando juntos, e eu achei bem interessante essa dupla, Para mim, Ruiz, Lucas Lima, Fabrício Domingues, bem interativo, bem dinâmico, e o Sport foi bem incisivo, no primeiro tempo, Foi bem melhor que o Fortaleza, mas a equipe do Juan Pablo Vojvoda também dispensa comentários. É um time bem ajustado num 4-3-3, e quando conseguiu o gol, bastaram apenas 3 toques, E quando chegou o Moisés para fazer o gol, detalhe que o Fortaleza fez 2 mudanças aos 35 minutos, Entraram o Santos e o próprio Moisés
por questões de lesão do goleiro e também o João Ricardo, que sofreu lesão, e também o Luquinhas, meio-campista. Então, o segundo tempo em si, virando a página, o jogo ficou mais equilibrado. Fortaleza tentou buscar o segundo gol, o Sport também seguiu na pegada, seguiu na correria, até que aconteceu o lance do pênalti do Gustavo Coutinho, que foi derrubado dentro da área pelo Zé Wellison, e aí o Coutinho aconteceu a lei do ex e converteu a cobrança. Mas o Sport fez sim um bom jogo, gostei do desempenho do Leão da Praça da Bandeira, mas o Fortaleza mostrou que não é uma equipe em ascensão no nível nacional à toa, né? Bem treinado pelo Juan Pablo Vojvoda, mas o Mariano Sosso me surpreendeu. A equipe se mostrou bem ativa num 4-1-4-1 e não perdeu a intensidade, né? Apesar de que eu esperava um time um tanto bagunçado, mesmo com um volante, né? Com o Felipe, que vem até devendo em termos de marcação, mas até que me surpreendeu positivamente ontem. Essa questão de ter ficado muito exposto é que é o ponto, né, Miguel? O Sport conseguiu no primeiro tempo ter a bola, dificultou as ações do Fortaleza praticamente não conseguia passar da linha do meio. E quando o Sport sofre o gol, o Sport está praticamente com todos os jogadores de linha no campo de ataque. E é exatamente isso que abre o espaço para o gol do Fortaleza, né? Um bate-rebate ali próximo do círculo central, a bola chega lá no Moisés e ele vai no mano a mano com o Thierry. E o Thierry vai voltando, e o Moisés vai lá, corta para dentro, chuta e faz o gol. Então, é aquela discussão, né? Você tem a bola, você consegue obrigar o adversário a ficar preso, a se defender, mas se o adversário tiver uma maturidade, como era o caso do Fortaleza, os caras esperaram e no momento que tiveram uma oportunidade, foram lá cirúrgicos e fizeram um gol, né? Você resumiu bem o que foi, você e o Diego, né? O que foi em jogo. Agora, realmente, esse esquema com apenas um volante, eu já venho criticando desde o início do Campeonato Pernambucano, que não é parâmetro, repito, para a Copa do Nordeste. Mas o Sport conseguiu, né, fazer a sua pressão, propor o seu jogo. O Mariano Souza tem esse conceito, né, de ter um jogo muito propositivo, e mesmo ele deixando esse espaço, o time do Sport dentro de campo conseguiu neutralizar, vamos dizer assim, esse ataque, esse meio campo do Fortaleza, enquanto esteve pressionando. Mas aí, infelizmente, houve essa falha, o Sport acabou tomando o gol, como você bem disse, e já no apagar das luzes, vamos dizer assim, lógico que eu estou exagerando, e o Sport teve a chance de empatar nesse pênalti. Creio eu também que se no futebol, não sei nem se ele é válido a aplicação dessa partícula passivadora, né? Mas se o Sport tivesse feito, pelo menos no primeiro tempo, 1-0, com aquelas chances desperdiçadas, e olha que não foram poucas, o Sport perdeu algumas chances claras de gol na primeira etapa, talvez não tivesse tido esse sufoco todo, essa pressão toda ao longo da partida. Mas considero um resultado positivo para o Sport. Lógico, estava perdendo, com um placar adverso, foi lá, conseguiu um empate, arrancou um ponto de um forte adversário, como o nosso Diegão disse, é um adversário qualificado no cenário nacional, com um reconhecimento do seu futebol, com o técnico Vojvoda. Então, para o Sport, que para mim ainda é um clube que está buscando se encontrar na temporada, foi um bom resultado. Diegão, a galera rubro-negra pode subir aí nas redes sociais a hashtag Obrigado Zé Wellison? Pode sim, Vitor, pode sim, porque o Zé Wellison acaba empurrando o Gustavo Coutinho dentro da área. Então o pênalti foi claro, foi bem marcado pela arbitragem do Wallace Martins, né, o árbitro do Maranhão. Então o Zé Wellison, que também podemos dizer que foi lei do ex, né? Passou no Sport e acabou dando... Mas essa foi boa, né? Foi boa, né? Acabou dando essa contribuição. Isso, foi dando essa contribuição para a equipe do Sport ontem. Mas, no geral, como eu falei, né, o Sport fez uma boa atuação ontem e o torcedor reconheceu bem isso. Pois é, um atentado, né, ao ônibus do Fortaleza, uma questão seríssima, para além dos ferimentos dos jogadores, mas para o que poderia ter sido, né, Miguel? Porque, olha, se você imagina que esses organizados, marginais, conseguem elaborar um plano como esse, levar a efeito
e gerar essa causa, o que mais eles podem fazer? Qual consequência poderia ter um atentado como esse? O que aconteceu é gravíssimo, o perigo é muito grande, porque se isso se repete, a gente não sabe o que poderia acontecer. De fato, a vida dos jogadores do Fortaleza, do staff do Fortaleza, essas vidas estavam em risco. E a nossa segurança pública não conseguiu proteger a delegação. Daqui a pouco, Miguel, vai ter adversário que não vai querer vir pra cá, porque vai alegar que não tem segurança pra fazer o trânsito do hotel pro estádio e do estádio pro hotel. Ô Vitor, tudo que nós falarmos aqui a partir de agora sobre esse assunto não será nenhuma novidade para o torcedor. Seremos repetitivos, sim. Peço até desculpas ao torcedor por isso. Torcedor de bem, claro. Agora, sabe qual é o problema disso? O STJD já se pronunciou agora há pouco, informando que o Sport não será punido por esses episódios lamentáveis que nós já estamos relatando aqui. Se o Sport não vai ser punido, isso significa dizer ao torcedor do mal que promove esse tipo de cenas lamentáveis e de episódios. Pode continuar agindo, que não vai sobrar nada para você, já que a polícia ainda não identificou quem são esses suspeitos. Esses suspeitos não foram identificados. Eles estão aí soltos, consequentemente já estão se programando para ir ao clássico contra o Náutico no sábado nos aflitos, porque o torcedor visitante vai poder acompanhar o jogo no estádio. Não é torcida única, é o jogo normal, torcida mista, torcida dupla. Então, todos eles estão credenciados para fazer esses episódios e outros mais e outros tantos de até maior gravidade. O STJD se pronunciar e dizer que o Sport não será punido, claro que o Sport não seria o culpado desse fato. Não foi o Sport que promoveu esse ataque. Inclusive, foi de muito bom tom o presidente Yuri Romão, o presidente de comunicação, os diretores do Sport irem até o hospital, conversar com o staff do Fortaleza, visitar, procurar saber o estado de saúde dos jogadores que foram feridos, 6 feridos, ou seja, metade de um time ferido nesse episódio lamentável. E o Sport não promoveu isso, mas alguém tem que pagar com essas consequências. Eu lembro a você, ao Diego, aos ouvintes da Transamérica. No primeiro clássico que tivemos no Campeonato Pernambucano, houve a troca de comando da Polícia Militar depois do clássico entre Santa Cruz e Sport, por conta também de badernas na PE15 e vários outros pontos que tivemos aqui na região metropolitana. E aí, trocou-se o comando da Polícia Militar, na sequência, o comando da chefia da Polícia Civil, que já foi no mesmo barco. Naquela ocasião, vai trocar de novo o comando da Polícia Militar agora? Não vai. Quem vai pagar por isso? Quem vai responder por isso? Vai ficar a esmo? Vai ficar assim? Os jogadores feridos? Jogadores com medo de vir à capital pernambucana jogar aqui? O que é que vai ser do clássico? Como é que o torcedor vai se comportar no clássico? O torcedor de bem vai poder acompanhar essa partida se do lado de fora está arriscado a levar rojão dentro do ônibus, rojão no carro? Então, assim, alguém tem que ser responsabilizado por isso. E, infelizmente, o STJD deveria, sim, punir o Sport. Não é que o Sport tenha promovido, mas o Sport, alguém tem que pagar. Porque veja o que vai acontecer, Vitor. Você está credenciando um marginal para que ele continue fazendo. Foi fora, Miguel. Isso não está no âmbito do esporte. O que é que o esporte poderia fazer na rua? O esporte não faz segurança pública. Não, o esporte não faz segurança pública. Assim como aquele torcedor que morreu com o caso da privada aqui, quando jogaram a privada no Arruda, foi fora. Mas o Santa Cruz foi punido. Não, mas ali tem uma diferença. A privada... Mas foi de dentro para fora. Do estádio. De dentro para fora. Porque foi de dentro para fora. E se tivesse dentro da arena? No estacionamento da arena? Se é dentro, veja só, se é dentro do estádio, é do organizador. O responsável é o organizador é o esporte. É o responsável pelo mando de campo. Mas na rua é segurança pública. Na rua é polícia militar. É Secretaria de Defesa Social. Se o esporte for punido por isso, o que o esporte pode fazer? O esporte vai ter que contratar uma segurança privada especializada em
fazer uma Escolta? Uma proteção, uma escolta para os times adversários? A escolta, inclusive, que ela é feita pela Polícia Rodoviária Estadual, BPRV, são motopatrulheiros de 4 a 6 motos que fazem escolta. Então é responsabilidade da segurança pública. É um procedimento normal escoltar o time já aqui no estado. Todo o Brasil é assim. Porém, um Miguel, efetivo de 4 a 6 motopatrulheiros, Vitor, só para concluir, 4 a 6 motos não ia dar conta, 6 policiais não iam dar conta de uma gangue como essa. Mas essa é a questão, Miguel. Isso foi orquestrado. Isso certamente teve organização. Algum meio foi usado para organizar isso. Isso envolve inteligência. Isso envolve preparação. O sentimento que eu tenho como cidadão, é que a gente está simplesmente entregue. Não está fora de controle. O estado de Pernambuco está na condição de segurança pública fora de controle. Você mesmo citou aí, houve uma mudança no comando da Polícia Militar, da Polícia Civil. Já tivemos antes, e não faz nem um ano isso, acho que talvez 6 meses no máximo, a troca de uma secretária pelo secretário Alessandro Carvalho de Defesa Social. Então, a impressão que fica é o descontrole. O Estado não tem o controle, faltou segurança, faltou inteligência para evitar que isso acontecesse, para se adiantar o problema, para identificar a organização, para chegar e impedir que isso viesse a acontecer. Essa é a impressão que eu tenho. E como que o clube vai ser responsabilizado por isso? É complicado, porque veja, o clube organiza o evento, o jogo, aquele perímetro ali dentro, né? Ele tem inclusive que colocar segurança privada lá dentro. Mas peraí, você sai da arena em São Lourenço da Mata, provavelmente a concentração de Fortaleza é em Boa Viagem. Olha só o raio disso, a distância disso. Como é que o esporte vai se responsabilizar por isso? Pronto, aí veja que imagem foi aberta agora. Sábado tem um clássico. Os mesmos suspeitos que cometeram esse ato vão estar no clássico, ok? Que são de torcida uniformizada. O esporte vai voltar um dia na vida a jogar em Fortaleza contra o Fortaleza. E aí? Eu acho que a questão do clássico... Não vai, infelizmente não vai. A questão do clássico é a seguinte. É preciso ter um plano, né, de segurança pública que contemple a condição, né, de que o evento aconteça e as pessoas possam ir e voltar para casa em segurança. Isso é o mínimo que se espera. Adicionado a isso, a condição de que aqueles que não vão possam circular pela cidade e fazer suas outras atividades com segurança. Isso é de responsabilidade da Secretaria de Defesa Social. Isso é planejamento de segurança. Agora, essa questão, se esses indivíduos, esses marginais, se eles vão estar de volta no clássico, isso vai depender também da investigação e da captura ou não deles. A governadora em pessoa disse que existe um trabalho para identificá-los e para prendê-los. Vamos esperar que daqui para o clássico tenha-se uma resposta em relação a isso, não é, Diego? Pois é, Vitor. Agora, a grande verdade é que já debatemos aqui em vários programas, várias situações, em que falta, e isso não apenas em Pernambuco, mas em outros estados, onde existe esse problema de brigas entre torcidas organizadas, falta um sistema conjunto de inteligência. SDS, as polícias integradas, polícias militar, civil, polícia rodoviária, também as federações também junto com a Secretaria de Defesa Social, para poder haver um cadastro único dos torcedores, porque uma coisa é você fazer a punição do CNPJ. Enquanto o CPF estiver livre, leve e solto, a garantia da impunidade vai continuar, vai persistir, porque o Ministério Público, o que já fez? Baniu as organizadas dos estádios. E o que acontece? Continuam livres, entrando nos estádios, frequentando e continuando a fazer esses episódios de selvageria. Alguns torcedores do Fortaleza, e revoltados com toda razão, né? Eu digo
torcedores que estiveram na arena ontem assistindo o jogo entre Sport e Fortaleza, que vieram de avião, voltaram de avião e estavam falando com total indignação, falando mal, dizendo que aqui não tem segurança, e realmente nós estamos praticamente entregues, estamos reféns da situação, e falando que estamos vivendo na Idade Média, porque esses indivíduos jogando pedras, verdadeiros paralelepípedos, parecendo até da Idade da Pedra até. Não existe uma coisa dessa. Então, estamos regredindo socialmente e não há um combate desses indivíduos, desses vândalos, desses bárbaros, porque o Ministério Público proíbe, mas na prática o CPF não é punido. Então, enquanto o CPF não for fichado, não existir um sistema conjunto para ver o registro desses indivíduos, eles vão continuar pintando e bordando, meus caros Vitor e Miguel. Ô, Vitor, Diga. deixa eu recorrer à memória do nosso Diego. O que é que aconteceu com os hooligans na Inglaterra? Me perdoe, torcedor, e entendam, não quero nunca comparar a estrutura de segurança aqui da Europa, nunca. Mas o que é que aconteceu com os hooligans na Inglaterra? Quem pagou o pato daquela violência toda? Os clubes. E por que aqui no Brasil não pode acontecer isso? Situação bem complexa, mas até o momento isso não foi aplicado aqui. Agora, em algumas situações, agora eu vou mais além, o Vitor Miguel. Em algumas situações, em episódios que você bem lembrou, Miguel, dos hooligans, dos ultras na Itália, também é outro exemplo. Partidas como essa que houve ontem entre Sport e Fortaleza, o que aconteceram? Perda de mando de campo, como o Sport já passou na Série B de 2022 entre Sport e Vasco, perdeu o mando de campo. Houve as partidas de caráter educativo, de mulheres, crianças, pessoas com portadores de deficiência, o Sport teve que pagar, teve que cumprir sentido no bolso. Agora, na Europa, o que aconteceu? Perda de ponto, partida que o time que foi o responsável venceu, mas acabou sofrendo 3-0. WO. Então aconteceu uma punição de caráter educativo, coercitivo. Eu entendo. E foi na o seguinte, rua. Se o clube der qualquer tipo de margem de contribuição, de facilitação ou de não colaboração com as autoridades para evitar isso, concordo inteiramente que o clube seja punido da maneira mais rigorosa. Então, por exemplo, o clube ter lá sala para ajudar a torcida organizada, clube pagar passagem de torcida organizada, clube não agir no sentido de fazer ali o credenciamento, uma condição de segurança até de identificação facial, sabe? Institui lá. Agora todos os clubes vão ter que ter um sistema de identificação facial. Se não tiver, vai ter que encontrar um jeito na hora que vender o ingresso, associar pro CPF e na hora que a pessoa entrar, a gente saber, entrou CPF tal. Enfim, tem que se construir uma maneira e o clube tem que fazer a parte dele. E se não fizer, ele tem que ser punido. E o ele tem que ser Sport punido, faz, não é viu, só... Eu sei, mas e não é só na parte esportiva, não. Ele tem que ser punido como por omissão, sabe? E até mesmo com corresponsabilidade, porque a partir do momento que você não contribui, você tá ajudando aquilo ali a continuar. Agora, se o clube cumprir todas essas instâncias, eu acho que aí você fazer uma punição em cima dele é um equívoco. Agora, os clubes têm que se unir realmente com as autoridades e as autoridades precisam compreender que é preciso pensar isso de uma maneira mais complexa. Não vai sair uma solução de gabinete para resolver isso. Então chama todos os atores envolvidos, sabe? Chama clube, chama a federação, chama a polícia, chama os policiais do batalhão de choque, chama os policiais que fazem essas escoltas e que podem dizer, por exemplo, como que eles foram emboscados, quais são os pontos falhos, quais são os pontos cegos. Vamos escutar todo mundo para chegar na construção de um plano estratégico para de fato reduzir essa situação.
E aí você monta o plano, põe em execução, faz a avaliação, conserta o que tem que fazer para consertar, e é assim que você vai conseguir encontrar uma alternativa. O que não dá é não fazer nada. A gente não tá fazendo nada, a gente tá repetindo aquilo que já se fazia há não sei quantos anos. A gente fica aqui impressionado quando a PM divulga aí um esquema de segurança com 500, 600 policiais. Gente, saiu uma pesquisa recente do Tribunal de Contas do Estado, ainda com números do Pacto pela Vida, no quesito policiamento ostensivo, no aspecto de estratégia, a eficiência, a governança, tá lá em menos de 10%. Como é que você vai fazer um policiamento de fato eficaz se não tem estratégia, se você não pensa onde você vai colocar a tua tropa? Isso tem que ser pensado, e não é para ser pensado só para quem tá sentado no ar-condicionado e jura que tem todo o conhecimento do mundo. Tem muito conhecimento, sim, tem que ser ouvido, tem que pensar, mas quem tá na ponta também tem que ser ouvido. O policial militar que vai para lá pro confronto muitas vezes, esses que foram pegos de surpresa aí, nessa escolta, eles não merecem serem ouvidos? Eles precisam ser ouvidos para dizer, ó, a gente estava assim, esse jeito que a gente faz já não funciona mais, ou funciona, mas a gente precisa melhorar, aumentar a quantidade. Enfim, todos os atores têm que ser ouvidos. Gente, é coisa básica. Se a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Vamos fazer coisa diferente para tentar resultado diferente. Ô, Vitor, só para ser justo, o Sport é o primeiro clube aqui da capital a testar a biometria facial. Já foi testado, inclusive, nesta temporada. Final do ano passado também o Sport começou a fazer esses testes, inclusive para os torcedores inicialmente de cadeiras, para depois tentar expandir para os demais setores da Ilha do Retiro, que agora não está em reforma, tá certo? Esse é um ponto. O Sport também cortou relações com torcida organizada desde a época de Martorelli. A Jovem tinha uma sala lá onde guardava todos os instrumentos, bandeirões, tal, fogos de artifício, enfim. Essa sala foi desativada. O Sport realmente não mantém relação com a torcida organizada. Mas a torcida organizada, ela continua existindo. Só aqueles que acreditam que foram extintas é que não querem enxergar isso. Mas essa é a questão fundamental aí, Miguel, que você coloca. Veja, o poder público já extinguiu as organizadas, e já faz tempo. Se elas continuam a existir e a praticar crimes, ou se dentro delas existem criminosos, quem é que tá falhando? Esse é o ponto, quem tá falhando? Elas não podem existir, mas elas continuam aí. Ainda tem indivíduos infiltrados, perpetrando atos de violência, agora um atentado contra o ônibus, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Quem é culpado por isso? Quem vai assumir essa responsabilidade? Ou vai se ter aí uma responsabilidade partilhada e todo mundo vai sentar e vai criar um grande plano para tentar resolver esse problema? Porque não dá para entender. Ou a gente vai decretar, faliu, olha, a gente fez tudo que a gente podia, tá fora de controle, vamos tentar uma outra instância aí, vamos apelar para alguém, porque o Estado não consegue mais. Alguém vai para a Força Nacional, né, Vitor? Pois é. Ou então vai para a Força Nacional. Mas se é o caso, Diego, então que seja dito, sabe? Olha, a gente tentou de tudo. A gente realmente não tem a capacidade para resolver isso. Nós estamos fazendo aqui uma requisição de Força Nacional, nós vamos requisitar para que não tenha jogo com torcida aqui em Pernambuco, porque a gente está sem condições de promover a segurança mínima para que tenha um evento dessa proporção. Ou então limita, ó, só pode ter X quantidade de pessoas, porque é o máximo que a gente consegue garantir segurança. Enfim, alguma coisa tem que acontecer. Porque caso contrário, quem é que está sofrendo com isso? É quem quer ir pro estádio, é quem não tem nada a ver com a história, que não vai pro estádio. É o cara que foi trabalhar, que é o caso dos jogadores do Fortaleza. O cara vem, faz uma viagem a trabalho, ele vem aqui, faz o trabalho dele, ele tá dentro de um ônibus, ainda há trabalho, de volta pra descansar, tá numa estrada durante a madrugada e tem um ônibus atacado. Quer dizer, o cara volta pra casa pensando, cara, eu podia não voltar. Exatamente. O que aconteceu foi isso. Uma tentativa de homicídio. Aliás, uma tentativa de chacina.
né? Porque foram 6 jogadores que sofreram lesões, né? João Ricardo, goleiro, o Escobar, lateral esquerdo, né? O Dudu, lateral direito, o Brits e o Tite, os zagueiros, e o Lucas Sacha, volante, né? Sofreram lesões, coriações. O Escobar que foi o que mais sofreu, né? Pancada na cabeça, corte na boca. O João Ricardo sofreu um corte no supercílio. Então tiveram de serem... foram levados às pressas. Se uma pedra dessa bate na cabeça de alguém, qual era o impacto disso? Esses jogadores foram atingidos por estilhaços. E olha só a quantidade de escoriações e problemas que eles tiveram. Se uma pedra dessa bate em cheio na cabeça de alguém... E no olho, né? No olho? Pois é. Imagina, o jogador que tem ali um estilhaço desse nos olhos, poderia ter comprometido a condição visual dele para tirá-lo completamente, para encerrar a carreira dele. Aí se nós tivermos no futuro um movimento de jogadores para dizer, olha, para Pernambuco a gente não vai, os caras estão errados? De forma alguma. Vamos pensar, gente. Se fosse eu ou você, se tivesse passado por isso, você ia voltar? Eu pensaria 1000 vezes. O cara que tá vendo. Já basta o preconceito que tem de jogar no Nordeste, né?